Eu recebo aqui no Gazeta Entrevista o cientista político Nilson Euclides, já esteve aqui no Gazeta Entrevista outras vezes e vai conversar conosco sobre o atual momento político do Acre. À medida que se aproximam as eleições deste ano, a coisa começa a esquentar, não é, professor? Boa noite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Pois é, vamos começar fazendo uma análise da atual conjuntura política. Nós estamos aí há 90 dias do início do período eleitoral e a gente já percebe uma movimentação muito intensa de ambos os lados, situação e oposição. Como é que o senhor está vendo esse momento? Eu acho que o momento ainda é um pouco indefinido. Eu acho que a definição mesmo se dá nas duas candidaturas que as análises que a gente tem feito apresentam como as candidaturas mais consistentes, que é a candidatura do PSDB, com o candidato Tião Bocalhon, e a candidatura do Marcos Alexandre, do PT, pela Frente Popular. Então essas duas candidaturas me parecem estarem devidamente colocadas para apreciação do eleitorado. As demais, eu acredito que ainda o processo é que vai indicar para a gente se essas candidaturas elas ficam, né, ou vão partir para uma coligação. Nós já temos aí 6 candidaturas ou pré-candidaturas anunciadas na oposição. O senhor acha que essas candidaturas todas vão se sustentar até o início do processo eleitoral? Aí que tá, eu acho que 3 candidaturas, com as duas que eu já citei anteriormente, e a candidatura do PMDB, me parece que são candidaturas que têm uma base eleitoral, têm uma militância, são partidos que estão organizados, né? Agora as outras, eu acredito que vai depender muito do desempenho desses outros candidatos que estão à frente, da Frente Popular e o candidato do PSDB. Se esses candidatos apresentarem uma eleição polarizada, eu creio, né? Não estou dizendo que isso venha a acontecer, mas eu creio em que alguma dessas candidaturas menores elas devem desistir. Essa semana a gente tem acompanhado na imprensa mais um episódio dentro da oposição em que supostamente grupos do PSDB estariam trabalhando um contra o outro. Isso no seio do partido. Isso foi muito repercutido nas redes sociais, inclusive. Como é que o senhor vê esse momento da oposição? Existem, inclusive, pessoas que criticam, dizem até que a oposição pode perder para ela mesma. Não, olha, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações que vez ou outra pipocam na internet, nas redes sociais, porque até onde eu sei, eu desconheço a fonte de que houve realmente que existe um trabalho interno dentro da oposição para minar a candidatura do principal candidato da oposição. Eu confesso a você que eu não vi. Eu pesquisei, olhei para ver se existia uma origem que pudesse dar confiabilidade a essa informação. Confesso a você que não encontrei. Agora, em política, quando você está dentro de um processo eleitoral em que aqueles que ficaram pelo menos 2 eleições fora do poder, quando vem a possibilidade, uma possibilidade real de se fazer governo, esses problemas, esses conflitos internos dentro dos partidos, das coligações, deve ser encarado como uma coisa natural, desde que eles não contaminem o processo do ponto de vista raivoso, né, essa coisa vingativa. Mas se for uma disputa política para se fazer presente, eu acho que é até salutar. Não vejo nenhum problema nisso, não. Na sua opinião, esse processo inflamado que às vezes a gente presencia teria o dedo de militante da própria situação? Olha, é difícil você falar. Eu acho que o momento é preocupante no seguinte sentido. Eu já acompanhei algumas coisas aí que não tem muito a ver com o que deve ser uma eleição, né? Eu acho que há muita paixão envolvida, pessoas que estão há muito tempo ocupando cargos no governo e diante de uma situação em que a oposição se faz presente de forma, até então ainda, a gente nos últimos 3, 4 pleitos, a oposição nunca esteve tão perto de levar uma eleição como está agora. Então isso preocupa muito. Então às vezes essas coisas começam a sair do controle até das próprias lideranças. Eu não acredito que as lideranças principais, tanto da oposição quanto do governo, incentivem esse tipo de comentário, esse tipo de briga, né? Porque isso não contribui em nada. Eu acho que já está, o momento já se faz presente, tanto por parte da oposição quanto do governo, né, do candidato do governo,
de apresentarem os seus projetos, né? Indicarem os seus vices, mostrar para a população a que vieram. Professor, a gente falou agora há pouco das redes sociais. Essa eleição aqui em Rio Branco e no estado como um todo é atípica pelo que o senhor falou agora há pouco. As chances da oposição são maiores. Qual o papel das redes sociais, na sua opinião, nas eleições deste ano? Olha, eu acho que as redes sociais, a internet como um todo, ainda está sendo subaproveitada pelos partidos políticos. Tanto a última eleição para presidente essas eleições mesmo, pelo menos até o momento, eu acho que houve um avanço. A internet hoje é, sem dúvida, um instrumento indispensável para a questão da mobilização política e o próprio processo eleitoral, mas eu acho que os candidatos, os partidos ainda subaproveitam esse instrumento que é fundamental. Eu acho que o eleitorado está usando muito melhor esse instrumento que os partidos. Os partidos ainda estão pensando as eleições do século XXI como eleições do século XX ainda. Mas isso é um processo. Eu acredito que essa e a outra eleição já devem demonstrar um diferencial em relação à utilização desses instrumentos da internet. Agora, em relação aos municípios do interior, fala-se muito na unidade das oposições, isso tem sido muito discutido nas últimas semanas. Essa semana, inclusive, no interior, lideranças da oposição se reuniram. Como é que o senhor analisa essa unidade que pode acontecer, mas dependendo das conveniências de cada município? Então a gente fica até um pouco sem entender. As eleições dos municípios ainda são mais complicadas do ponto de vista da unidade, tanto por parte da oposição quanto por parte do governo. Porque a eleição dos municípios são eleições muito caracterizadas por relações muito tradicionais, famílias, né, nomes, e as pessoas, esse tipo de formação, de associação política, tem muita dificuldade em estabelecer uma unidade ideológica, partidária. Eu ouvi alguns movimentos por parte da oposição, reuniões em Cruzeiro do Sul, para tentar fazer uma grande frente, para que as eleições possam trazer alguns municípios para a oposição, mas eu acho que ainda é muito incipiente ainda. Eu não percebi ainda uma mobilização, reuniões realmente contundentes com as lideranças, firmando compromissos com candidatos e partidos, para que essas eleições tomem realmente essa cara de uma unidade por parte da oposição ou por parte do governo também. Essa semana, o senador Jorge Viana, do PT, concedeu uma entrevista ao site agazeta.net e, entre outras afirmações, ele diz que acenderia a luz de alerta na política acreana diante dos fatos que nós temos presenciado. O que é que o senhor acha que ele quis dizer com isso? Não, ele quis dizer, eu inclusive li a entrevista dele e achei mais interessante que a frase, a declaração que ele fez, de que a Frente Popular ainda não tinha entendido o resultado das eleições de 2010. Eu acho que ele tem razão mesmo. Eu acho que o governo ainda não entendeu o resultado das eleições de 2010, mas a oposição também parece que não entendeu ainda. Há um processo ainda eles têm uma certa dificuldade para compreender o que o eleitorado está esperando para esse pleito. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que essas principais candidaturas precisam se debruçar sobre as informações que estão sendo colhidas pelas pesquisas, a rede mesmo, a própria internet, trafegar um pouco nessa grande, né, que é um instrumento fundamental para você sentir o que esse eleitorado está esperando. E a partir daí, então, a partir por um processo, digamos, mais organizado para as eleições de 2012. Como cientista político, o que o senhor acha que o eleitor está esperando de fato dos candidatos? Olha, eu disse aqui já anteriormente que o eleitorado da capital, ele quer mudança, isso é inegável, né? A gente tem as últimas pesquisas indicando o candidato da oposição liderando as pesquisas. Agora, essa mudança, ela precisa ser entendida também, né? Porque o eleitor quer mudança, mas ele também, ele tem um número, digamos, um nível de informação da atual administração que, de certa forma, ele vai transferir para o candidato do governo, o candidato que está sendo indicado pelo governador. Então, a oposição precisa se articular para se fazer presente durante o processo eleitoral e demonstrar para o eleitor que a candidatura da oposição é uma mudança efetiva e que vai ampliar alguns ganhos que esse eleitorado já teve e modificar, reformar alguns problemas que, sem dúvida, a administração petista tem enfrentado nos últimos 3, 4 anos. Eu estou conversando com o professor Nilson Euclides, cientista político. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, continuando esse bate-papo sobre política aqui no Gazeta Entrevista. Eu aguardo você.